Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Graça e paz para quem está em casa, quem está online nos assistindo. Louvado seja Deus por mais um dia. Abram as vossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Vamos ler o versículo que temos já estudado bastante ao longo do mês de maio, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. O texto diz assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Irmãos, como nós já sabemos e é de costume, tradicionalmente o mês de maio é tido como o mês da família. E a nossa igreja está aproveitando esse período para juntos nós aprendermos sobre o fruto do Espírito na vida das famílias, com base nesse texto que nós acabamos de ler, que é o texto de Gálatas 5, 22 e 23. A Bíblia, ela revela que a família é um projeto instituído por Deus. A família é um projeto perfeito que reflete o amor de Deus por nós. Eu repito, a família é um projeto perfeito, composta por pessoas com imperfeições. Assim como o nosso relacionamento com Deus deve ser alimentado diariamente, a família, e isso é muito importante, também necessita do nosso cuidado. Mas só é possível nós cuidarmos da nossa família da forma correta quando nós temos a nossa mente cativa em Cristo, vivendo uma vida de obediência, que é dito em 2 Coríntios 2:10. Então, só assim nossas famílias poderão desfrutar das virtudes que o Espírito Santo nos dá. E hoje nós falaremos da 8ª virtude descrita por Paulo, que é a mansidão. Mas antes, vamos orar e pedir para que Deus fale conosco, fale ao nosso coração, que a gente deixe as preocupações de lado e que possamos estar com o coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Oremos. Pai, aqui está a sua igreja e nós te louvamos porque o Senhor é bom, Pai. Nesse momento, a tua palavra venha falar ao nosso coração, venha nos ajudar naquilo que nós temos dificuldade, Senhor. Que possamos estar atentos para ouvir a voz do teu Espírito Santo, Pai. Que nada venha atrapalhar este momento. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, vamos primeiro entender o contexto ao qual Paulo escreve aos Gálatas. Então, fique aí com a sua Bíblia em Gálatas, que a gente vai caminhar por alguns versículos. Lembrando que a Galácia era uma província do Império Romano, e várias cidades faziam parte dessa região, cidades como Listra, Derbe, Icônio, Perge e Antioquia da Pisídia. Paulo evangelizou essa região em sua primeira viagem missionária, por volta da década de 40. E agora, durante a sua terceira viagem missionária, quando ele estava na Macedônia, Paulo escreve aos Gálatas ali em meados do ano da década de 50, no primeiro século. As informações, irmãos, que vinham da Galácia eram as piores possíveis. Os irmãos, eles estavam sendo persuadidos por falsos mestres, aprendendo outro ensinamento diferente do que o apóstolo havia ensinado. Um ensinamento travestido de evangelho, que obviamente não era o evangelho. Provavelmente, tudo indica que mestres judaizantes estavam ensinando
que antes de aceitarem o evangelho, os crentes deveriam primeiro obedecer à lei, pois só assim seriam justificados. E além de ensinar que os judeus eram considerados filhos de Deus devido à sua nacionalidade. Então, Paulo os exorta a dizer que tanto a justificação como a filiação são alcançados mediante a fé no Filho de Deus e não pelos nossos próprios esforços. Paulo fica tão indignado a ponto de chamá-lo de insensatos, né? Paulo fala no capítulo 3, versículo do 1 a 3, ele diz assim, né, repreendendo eles e mostrando que a justificação é somente pela fé. Olha o que Paulo diz lá no texto. Ó, Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhe foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos pelos seus próprios esforços? Eu estou lendo na NVT, tá, irmãos? E por segundo Paulo, mostra que a filiação nunca foi por etnia. Por mais que o povo judeu tenha sido escolhido para carregar a promessa a todos os povos. Gálatas capítulo 3, versículo 28, olha o que ele vai falar a respeito da questão da filiação. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu, nem gentil, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. A confiança na lei e a confiança na mera nacionalidade nada mais era do que a volta à escravidão do pecado. Os Gálatas, ao invés de se desenvolverem plenamente em Cristo, estavam retrocedendo a atitudes da velha natureza, sendo autossuficientes, estavam confiando mais em suas ações do que na graça que havia sido derramada sobre eles. Por isso que no capítulo 5, onde está o texto do fruto do Espírito, que nós lemos nesta manhã, começa com uma ordem. Se você for lá no primeiro versículo, ele começa falando aos Gálatas para que eles permanecessem firmes na liberdade, pois Cristo verdadeiramente os libertou e não deviam se submeter novamente à escravidão do pecado. E se você for um pouco mais adiante, em Gálatas 5,13, Paulo deixa bem claro que os Gálatas não deveriam abusar de forma alguma dessa liberdade e mostra qual que é o verdadeiro objetivo de sermos livres. Olha o que ele diz lá: não usem da liberdade para satisfazer a sua carne ou a sua natureza humana. Ao contrário, usem-nas para servir uns aos outros em amor. Ou seja, essa fé que se expressa em amor deve nos conduzir a uma vida de serviço ao próximo e não uma vida de libertinagem. Por isso que tem aquele famoso texto de Romanos 6:1-2, que Paulo diz para os libertinos: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? E ele mesmo responde ao apóstolo: claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? É impossível quem foi alcançado pela graça continuar vivendo no pecado. Não há como alguém que nasceu de novo continuar nesta vida. Antes, o Espírito Santo nos impele a uma vida de santificação. Por mais que nós venhamos falhar em algum momento, o Espírito nos chama ao arrependimento diariamente, para que venhamos abandonar os desejos da nossa natureza pecaminosa.
Aí, olhando para o texto, você fica às vezes perguntando, então, como viver essa vida de santificação? Por isso que contextualizar o que está acontecendo é muito importante. E o próprio apóstolo explica nos versículos a seguir. Versículo 16, ele mostra como nós devemos fazer para viver uma vida de santificação. E olha o que diz no 16, capítulo 5, versículo 16. Deixe que o Espírito Santo guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua carne ou da sua natureza humana. Deixar que o Espírito guie não é uma falta de ação, pelo contrário, isso é uma atitude de submissão a Deus. Mas então, por que nós devemos deixar que o Espírito guie as nossas vidas e não nós mesmos guiemos? E o apóstolo vai explicar no versículo seguinte, 17, o porquê que o Espírito deve conduzir a nossa vida. Ele vai falar, porque a carne, a natureza humana, deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária, aquela desejada pela carne. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Paulo está contrastando esta vida no Espírito com esta vida na carne. Ou seja, a luta entre a antiga e a nova natureza em Cristo. A carne, ela representa o que somos por nascimento natural. E o Espírito, o que nos tornamos pelo novo nascimento, o nascimento no Espírito. E Paulo ele começa a relatar quais são essas inclinações da carne que nós temos. E lá em 5, 19, 21, a gente vai ver o que é chamado de obras da carne. E a gente pode dividir isso aqui em 4 categorias para ficar mais claro na nossa mente. E ele vai começar a listar uma série de pecados. Em algumas Bíblias soma-se 17, outras cerca de 15, 16. Mas a gente pode separar em 4 categorias. Ele começa falando primeiro dos pecados sexuais. Ele começa falando imoralidade sexual, que envolve adultério e fornicação. Depois ele fala de impureza. Depois ele fala de sensualidade, né? Em algumas Bíblias está como lascívia. Então aqui 3 são pecados sexuais. Depois ele vai falar de pecados religiosos. Ele vai falar da idolatria, feitiçaria e divisões que vai estar um pouco mais à frente. Em algumas Bíblias, divisões vai estar como heresias. Depois ele vai falar de pecados sociais, ou seja, pecados contra o próximo. Hostilidades, discórdias, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões, inveja. E depois ele cita alguns pecados pessoais, como a bebedeira e festanças desregradas. Em algumas Bíblias está como glutonaria. Mas ele finaliza, ele faz toda essa lista, né, um monte de pecado, e ele fala, e outros pecados semelhantes. É como se Paulo estivesse falando, falei tudo isso, mas tem muito mais. É muito parecido com tudo isso que eu falei, mas tem muito mais coisas que você pratica. Mas o interessante é que no fim do versículo 21, ele conclui dizendo que quem vive na prática desses pecados não herdará o reino de Deus. Aqui vale ressaltar que Paulo não está falando do ato pecaminoso em si, mas sim do hábito de pecar. A pessoa que tem o hábito, que vive no pecado. Em algum momento a gente pode cair em algum desses pecados. Aí agora ele vai contrastar o fruto do Espírito. Ele menciona uma série de versículos falando da obra da carne, e ele vai falar aqueles frutos do Espírito que nós já falamos, o fruto do Espírito do qual nós já falamos aqui. É bom sempre a gente lembrar da ideia da mexerica, né, que tem vários gomos, mas que juntos formam um único fruto. Aí ele vai falar do amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, que a gente vai falar mais, e domínio próprio. Então, o fruto do Espírito é a realização do Espírito em nós. Esse fruto do Espírito não brota da nossa natureza.
nem é produto de educação dada pelos nossos pais, né, ou pela nossa família. O fruto do Espírito tem uma origem sobrenatural, crescimento natural e uma maturidade gradual. Não podemos ter um fruto e ser desprovido de outros. Eles crescem, né? O fruto ele cresce junto. E Paulo ele vai terminar essa perícope dizendo, lá no 24 e no 25, aí ele encerra: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Todas, né? Todas as áreas da nossa vida. O Evangelho, ele tem o poder e ele age em nossas vidas de forma integral. Ou seja, em todas as áreas da nossa vida. Não tem como agir na área familiar e não agir na área profissional. Nós somos envolvidos totalmente. Às vezes, algumas áreas demoram mais para serem transformadas do que outras, mas isso acontece de forma gradativa. Esse é o contexto de Gálatas. E eu queria, com base nisso, pensando na área familiar, deixar 7 conselhos para a igreja com base no contexto de Gálatas. Primeiro conselho, os Gálatas, eles foram persuadidos por falsos mestres e levados a falsos ensinos. Irmãos, lembra que eu falei que a gente precisa cuidar das nossas famílias? E uma forma de nós cuidarmos das nossas famílias é não deixar que esses falsos ensinos entrem no nosso lar. Você precisa ser capaz de saber o que é certo e o que é errado mediante o estudo da palavra. Heresias, uma heresia sequer, pode destruir famílias. Então é muito importante que nós estejamos atentos. Segundo conselho, não seja como os Gálatas que estavam confiando na lei. Por mais que nós tenhamos atitudes boas para que haja mudança e transformação em nossa família, as mudanças na nossa família só ocorrem mediante a graça e o poder do Evangelho. Não devemos confiar nos nossos esforços. Se o seu marido, seu filho, sua esposa ou qualquer outro parente tem dado trabalho ou tem tido atitudes que não são legais, não adianta você querer mudar essa pessoa na marra. Só Deus é capaz de restaurar uma vida em pecado. Ore a Deus para que você possa agir com sabedoria. Terceiro conselho, não haja como os Gálatas que confiavam que só por serem judeus, alguns deles já eram considerados filhos de Deus. Aqui nós podemos aplicar no sentido que filho de cristão não é cristãozinho. Seu filho, sua filha precisa ouvir a mensagem do Evangelho não somente na igreja, mas em casa, não somente em palavras, mas principalmente em atitudes. Você precisa ensiná-lo sobre a mensagem da cruz para que ele possa crer. Alguns pais, infelizmente, transferem a culpa pela não mudança de seus filhos à igreja e fecham os olhos para as demais atitudes que eles têm ao longo da semana. Não sejam insensatos como os Gálatas e fiquem atentos. Quarto conselho, assim como nós fomos chamados para a liberdade em Cristo, a vida familiar também deve ser regida pelo respeito da liberdade entre os seus entes. Existem esposos que não deixam sua esposa sair com as suas amigas. Existem esposas que não deixam seu marido nem sequer jogar o futebolzinho com seus amigos. Existe irmão
que só quer o outro irmão para si e não deixa com que ele tenha outros relacionamentos. Ou existem pais que superprotegem seus filhos, os impedindo de viver da forma devida e de passarem por dificuldades que são necessárias. Podem até achar que estão sob controle da situação, mas na verdade não estão estabelecendo um relacionamento de confiança. Todas essas coisas são danosas e precisam ser examinadas à luz das Escrituras. Quinto conselho, deixar que o Espírito Santo guie você, como é dito no versículo 16. Quando você faz isso, você não muda só o seu interior, não é mudado somente o seu interior pelo Espírito, mas isso reflete de forma exterior, principalmente no âmbito familiar. Pais, mães, filhos, noras, sogras, desempenham seus papéis de forma harmoniosa, pois não agem só pensando em seus interesses, mas o Espírito os faz pensar no bem do outro. Sexto conselho, não se preocupe com a grama do vizinho, irmão. Lembre-se que as obras da carne fazem parte da nossa natureza caída, por mais que nós tenhamos sido restaurados. Por isso, todos os nossos familiares são capazes de reproduzi-las, se derem ocasião. Às vezes, nós temos a tendência de achar que os de casa não cometerão tais atos, mas todos nós estamos suscetíveis ao erro, quedas e vícios. Haja com misericórdia dentro do seu lar. E lembre-se do que é dito em 1 João 2,1. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Precisamos, mais do que nunca, arrancar as máscaras da família perfeita e agir em humildade, reconhecendo a condição pecadora da nossa família. E sétimo conselho, o fruto do Espírito só pode ser produzido em entes da família que confessaram seus pecados e creram na mensagem da cruz. Foram restaurados por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito, e com isso receberam esse fruto, que crescerá na medida que vivam de forma digna do Evangelho. Gente, não adianta esperar que um parente que não nasceu de novo produza tais frutos. Ou se até mesmo quem diz que é crente não tem demonstrado, ou se até mesmo alguém que se diz crente não tem demonstrado tais atitudes, pode significar que ele está passando por um processo de amadurecimento. Ou até mesmo que ainda não nasceu de novo. Precisamos ter a paciência e orar por essa pessoa. Após alguns conselhos para a família, agora nós podemos falar um pouquinho sobre mansidão. E quando nós pensamos em mansidão, seja sincera, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Não precisa falar, só pensa aí. Quando a gente fala mansidão, o que que vem? Eu vou falar o que vem na minha e eu sei que a maioria das pessoas pensam assim. Quando a gente fala em mansidão, a gente pensa numa pessoa calma, tranquila, né? Aquela pessoa zen, que não tem nenhum tipo de pico de estresse, livre de qualquer acesso de raiva. Quando a gente pensa em mansidão, normalmente a gente pensa dessa forma. Temos a mania de atribuir a isso. Até porque a gente tem um pouco no nosso imaginário a ideia do animal manso, né? Aqueles que são mais dóceis. Então a palavra manso, ela já tem uma conotação que nos leva a pensar nesse sentido. Só que, biblicamente, veremos que a mansidão, ela é muito mais do que isso. A palavra em grego que Paulo usa para designar mansidão é prautes. E essa palavra pode ser traduzida como mansidão, humildade, doçura ou gentileza.
Mansidão é uma virtude em que uma pessoa coloca os interesses de outra pessoa como prioridade. É uma pessoa altruísta, uma pessoa que serve outras. A Bíblia deixa bem claro o exemplo de duas pessoas que eram mansas. A primeira pessoa a gente vê no Antigo Testamento, que era Moisés. Números 12, versículo 3, diz assim: ora, Moisés era muito manso, algumas Bíblias está humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Olha que curioso. Moisés era uma pessoa mansa mais que qualquer outra pessoa na terra. A mansidão de Moisés não era apenas um estado de espírito zen. Moisés não era calmão. Mas o que era? Era o interesse que Moisés tinha em servir e liderar o seu povo. A segunda pessoa que a Bíblia vai falar que era mansa é o próprio Jesus Cristo. Mateus 11, 29, esse versículo famoso diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Eu acho interessante que Jesus era manso e humilde de coração. Jesus, sendo quem ele era, ele não precisava ser manso, mas ele foi. Ele não precisava ser humilde, mas ele foi. Com o espírito manso e humilde, ele serviu os discípulos, lavou os seus pés e mostrou a importância de servir uns aos outros. O Deus encarnado se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E quando você olha para o sermão mais importante que nós vemos ali no Novo Testamento, que é o Sermão do Monte, ele deixa bem claro o destino dos mansos. Mateus 5,5 diz: bem-aventurados ou felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. E essa terra que Jesus indica não é a terra que nós vivemos com as riquezas deste mundo, mas a terra no sentido escatológico, a herança final para aqueles que permanecem fiéis à sua palavra, refletindo o caráter de Cristo. E no mesmo Sermão do Monte, ele mostra como podemos pôr em prática essa mansidão. Capítulo 5, lá no 38 até o 44, ele vai falando como a gente pode agir em mansidão com algumas atitudes que vão em contraposição com o que o mundo ensina. E ele vai relatando dizendo: vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhe digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Alguém pode pensar que ser manso é ser bobinho, então. É ser fraco, é ser passivo e aceitar tudo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Se você pensa assim, você está completamente errado. Esse espírito de mansidão é motivo de alegria, por isso que Jesus chama aqui no versículo 5 de bem-aventurados os mansos. E o próprio Deus se alegra com quem vive dessa maneira. Olha o que é dito em 1 Pedro 3,4. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e manso, em algumas Bíblias sereno, tão precioso para Deus. Sendo assim, mansidão é a capacidade de sofrer danos com paciência e sem ressentimento. Diante de situações difíceis, encará-las com calma, serenidade e brandura.
Mansidão envolve uma atitude de humildade e bondade, não tendo, irmão, sentimento de vingança. É não querer dar o troco, mas sim a outra face. A mansidão é o oposto das obras da carne, como discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões e divisões. Tudo isso é mansidão. E o que não é mansidão? Ser manso não é um atributo natural, isso não é mansidão. Não é para qualquer um. Ser manso não é alguém que tem uma boa índole ou uma pessoa bem educada socialmente. Não é algo externo, convencional, como uma atitude interna. É uma obra da graça no coração através do fruto do Espírito. Só nós cristãos, filhos de Deus, temos mansidão. O mundo não tem o Espírito. Portanto, o mundo não tem mansidão. O que não é mansidão? Ser manso não é ficar passivo diante dos problemas. Ser manso não é ser tímido, não tem nada a ver com covardia. Podemos ver na Bíblia pessoas que eram mansas, mas que foram profundamente vigorosas. Pessoas mansas, mas enérgicas. Elas tiveram coragem para se posicionar com firmeza contra o erro. A questão, irmão, é como você se posiciona diante dos problemas. Ser manso não é apenas mostrar extremamente controle emocional. Tem aquelas pessoas que conseguem manter a calma e o domínio diante de situações, mas por dentro elas não conseguem abrandar as chamas da alma. São como vulcões, né? Estão sempre em ebulição dentro de si. Não explode, mas estão cheias de perturbações internas. Isso não é mansidão. Por fim, como que age uma pessoa mansa? Uma pessoa mansa, ela é submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa, ela se deixa controlar pelo Espírito Santo. Uma pessoa mansa suporta injúrias. Uma pessoa mansa perdoa essas injúrias. E uma pessoa mansa, ela recompensa o mal com o bem. Seja você a pessoa que vai fazer a diferença dentro da sua família. Haja com mansidão. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esta palavra, que a tua igreja venha a ser edificada mediante o teu Espírito Santo, que essa palavra venha produzir o efeito, que a gente venha ter o fruto do teu Espírito e que a gente possa, Senhor, dar lugar, Senhor, para que o Senhor faça uma obra, Senhor, transformadora no nosso coração, que a gente venha viver, Senhor, diante da tua presença, Senhor, não nos deixando levar, Senhor, pela nossa natureza pecaminosa. Perdoa as vezes das quais nós nos deixamos levar e que a gente venha se voltar para o teu Espírito vivendo uma vida de santidade. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, nosso modo de falar, nosso modo de agir e que a gente possa, Senhor, ser conforme a imagem do seu Filho amado. Que a gente, Senhor, cada dia mais se conforme a essa imagem do teu Filho, Pai, que nos deu tantas lições para que a gente possa viver de maneira digna do seu Evangelho. Eu te louvo e peço a ajuda do Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar nas nossas hipocrisias, nos ajudar nas nossas mentiras, nas nossas fraquezas, nos nossos vícios, para que a gente, Senhor, venha, Senhor, se parecer cada vez mais com o teu Filho. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.